O grande mau uso do dinheiro público em Biguaçu. O fato apontado pelo título desta matéria é devido aos 37 vereadores por estes não enxergarem, ou melhor, terem fechado os olhos para evitar o já tão comentado maior escândalo da história do município com o uso de dinheiro público. Em 2007, o então prefeito de Biguaçu, Tuta, vislumbrava a construção do Centro de Convivência da Terceira Idade com investimento de mais de R$ 1 milhão. Obra que foi planejada e concebida para ser um divisor de águas no município no quesito em atendimento aos idosos. O projeto era para ser um equipamento urbano que contemplaria a qualidade de vida de nossos idosos, em especial aos membros dos 45 grupos existentes, aos quais só lhes faltava um espaço unicamente a eles direcionado, para ali desenvolverem suas atividades. Enfim, o sonho estava prestes a se materializar. Porém, sempre se fazendo presente na vida do município, pois se esqueceram de que a desonestidade sempre existiu e sempre existirá. E essa realidade não é diferente em Biguaçu. Esta afirmação se dá em analogia aos nossos políticos, o que não é grande novidade para todos os munícipes. Tanto que, em 2008, foi inaugurado o Centro de Convivência dos Idosos. Todavia, o que era para ser motivo de alegria e de orgulho, lastimavelmente se tornou o maior escândalo de mau uso de dinheiro público em nosso município. Pois já se passaram 13 anos e neles 37 vereadores desempenharam suas funções em 3 legislaturas, 2008 a 2020, e, categoricamente, nenhum deles se propôs ou quis fiscalizar e investigar este escândalo. A sensação que se tem é que aquele prédio abandonado não existe em nossa cidade. Contudo, ele fica a apenas 900 metros da Câmara de Vereadores, na rua Hermógenes Prazeres. O escândalo. O início do mau uso do dinheiro público principiou com a aquisição do terreno, o qual foi adquirido sem este ter as mínimas condições de receber semelhante obra de envergadura com sua importância, já que o terreno é pequeno demais e o acesso a ele se torna impraticável, tendo em vista que por ele não há condições de trânsito de nenhum ônibus ou micro-ônibus. Ademais, é bom lembrar que esses veículos são deveras necessários para o bom atendimento aos idosos. Ainda em 2008, o então prefeito Tuta, antes de sua renúncia para sua candidatura a vereador, assinou a desapropriação de um terreno na rua Leopoldo Freiberger, de propriedade do senhor Coan, por R$ 290 mil, imóveis que daria novo acesso e proporcionava a possibilidade de estacionamento para ônibus e automóveis. Nota importante: o dinheiro da desapropriação foi depositado em juízo. Entretanto, o MDB perdeu as eleições e Castelo eleito prefeito. O terreno que seria desapropriado está localizado onde foi o comitê da campanha de Deschamps e seu primeiro ato como prefeito foi declinar pela compra do importante terreno ao Centro de Convivência da Terceira Idade. Depois de 3 anos de mandato, em 2012, e de ser por diversas vezes matérias na imprensa local noticiando que o prédio estava com suas paredes rachando e o piso cedendo e que a qualquer momento poderia acontecer uma tragédia, o ex-prefeito Castelo decidiu abandonar e transferir o centro para o galpão do Sindicato Rural localizado no Vendaval. Estima-se que até a data de hoje foram pagos aluguéis de R$ 550 mil. Com o prédio abandonado pela Prefeitura de Biguaçu, todas as mobílias, fiações, portas, ferros de janelas e seus respectivos vidros foram roubados. Isto se sucedeu sem quaisquer dos vereadores dessa cidade tenham cobrado ações ou explicações do executivo. A prefeitura ajuizou a ação no Fórum de Biguaçu para apurar as responsabilidades das 3 empresas que ganharam as licitações para construir o centro e, com isso, cobrar indenização. Lembrando que uma das 3 empresas foi apontada depois da realização do laudo técnico como a responsável pela execução do fundamento e a causadora pela condenação do prédio, confirmado pela falha na estrutura física da obra. A empresa apontada como responsável é a Line Construtora, que à época seu proprietário era o engenheiro Almir Junques, e que no governo Castelo e Ramon construiu diversas obras importantes para o município, entre elas a UPA e a Supercreche do Bom Viver, após realizar as obras de fundação do prédio da Terceira Idade. Ressalvando que Junques também na gestão Castelo Ramon foi titular da Secretaria de Indústria e Comércio de Biguaçu e não houve em momento algum vereador que tenha
tenha protocolado qualquer requerimento para convocação da empresa Aline ou do senhor Zalmir para prestar explicações. De modo inclusivo, nem a prefeitura até o presente momento impetrou reparação à justiça pelos danos causados ao erário público. O que se pode perceber e analisar neste triste e lamentável episódio dos anais políticos de Biguaçu, que é o maior escândalo de mau uso do dinheiro público, entretanto, é salutar lembrar que esta desordem amoral e ímproba de seu devido à falta de nossos vereadores, que somando a atual legislatura 2021 a 2024, totaliza 52, não fizeram ou não irão fazer nada do que a população espera deles, que é fiscalizar o uso do dinheiro público de nossa cidade. Em Biguaçu passam-se anos e eleições e as qualidades de nossos vereadores e de nossos prefeitos, vices e secretários só pioram, porque quando pensamos que elegemos os que podem mudar a nossa política e nossa cidade para melhor, nos deparamos com a total falta de interesse deles pelo coletivo, e sim visando só seus interesses pessoais e partidários. Desse modo, pode-se concluir essa tese usando o exemplo do senhor Zalmir Junques, o proprietário da construtora Aline, na época deste episódio. As perguntas que ficam são as seguintes: quem vai ressarcir os cofres públicos de Biguaçu? A construtora Aline? O senhor Zalmir Junques? Os prefeitos que prevaricaram ao se negarem a exigir indenização? Os vereadores que também prevaricaram em não fiscalizar tal obra e o mau uso do dinheiro público? O prefeito, vice-prefeito e os vereadores da atual legislatura irão também prevaricar ou entrarão para a história como sendo os grandes responsáveis por solucionar e garantir ao ressarcimento aos cofres públicos do maior escândalo do mau uso do dinheiro público em Biguaçu?